Olá, estudantes do 5º ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Hoje a nossa aula é de número 19. Vamos ver quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? Então, como de costume, hoje nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel, para você fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos. E uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Crianças, antes de eu dar o tempinho aí para vocês pegarem o material de vocês, não esqueçam dos nossos combinados, de higienizar as mãos, organizar o ambiente em que você vai estudar. Tudo bem? Então, um tempinho para vocês. Tudo certo, tudo pronto, crianças? Então vamos iniciar a nossa aula revisando o que nós vimos na aula anterior. Então acompanhem aí. Na aula anterior nós aprendemos sobre as formações vegetais brasileiras. Nós começamos a aula com a questão se existe alguma relação entre o clima e a vegetação. Aí nós fomos vendo os mapas de clima e o mapa da vegetação. E nós percebemos o quanto o clima influencia na vegetação daquela determinada região. Vocês estão lembrados? Também nós falamos sobre os tipos de vegetação. Quais eram? Caatinga, vegetação do Pantanal, floresta amazônica, mata dos cocais, Mata Atlântica, Cerrado, Campos, vegetação litorânea e mata de araucárias. Também, em cada momento em que eu ia conversando com vocês, falando sobre as características de cada tipo de vegetação, a gente também assistiu um vídeo, um trechinho de um vídeo falando sobre os diferentes tipos de vegetação. E aí, nós concluímos que sim, que o clima influencia sempre, aí no tipo de vegetação daquela região. E hoje, nós vamos conversar sobre as transformações das paisagens nas cidades. Então, vou dar um tempinho para vocês anotarem, o número da nossa aula, a data de hoje e o nosso tema. Tudo certo, crianças? Então, olhem a questão que a professora trouxe para vocês. Como as paisagens se transformam? O que será que pode acontecer para que as paisagens sofram mudanças com o passar do tempo?
Então, vou dar um tempinho aí para vocês anotarem essa questão no caderno de vocês e pensarem, né, o que será que acontece para que as paisagens sofram essas mudanças, tá? E aí eu já volto para a gente conversar sobre isso. Tudo certo aí, crianças? Então vamos verificar, né, o que eu trouxe para vocês, né? Então, olhem lá, as paisagens podem sofrer mudanças naturais, como do que será que essa imagem está se referindo, crianças? Se você marcou aí no seu caderno terremoto, muito bem, isso mesmo. Vocês sabem o que é um terremoto? Então, o terremoto é o encontro de diferentes placas tectônicas, né? Que são, essas placas são blocos na crosta terrestre, né? E elas se encontram e acontece esse tremor de terra, né? Vejam essa imagem que eu trouxe para vocês. Essa imagem é um exemplo de um terremoto que aconteceu no dia 12 de janeiro de 2010, na cidade de Porto Príncipe, que é a capital do Haiti. E essa cidade, né, ficou coberta de poeira por causa do tremor de terra, né, de um tremor de terra intenso. Crianças, vocês já devem ter escutado, né? Se vocês não escutaram, de repente aí os pais de vocês, os avós, escutaram. Essa é uma imagem da igreja onde a doutora Zilda Arnes estava fazendo uma palestra, né? Falando sobre a saúde, né, das crianças, certo? E, infelizmente, na ocasião, ela acabou falecendo. Olhem agora a imagem de satélite que a professora Fran trouxe para vocês. Essa imagem, a primeira imagem, é do Haiti lá em dezembro de 2012. Finalzinho do ano, né, em que aconteceu o terremoto. E a segunda imagem é aqui de junho de 2021. Vejam que eu destaquei um pedacinho em vermelho de cada uma das imagens. O que nós podemos perceber nessas imagens, crianças? Nós vemos, né, a quantidade de construções. Vocês estão conseguindo ver? Se a gente olhar no total da imagem, vejam quantas casas, né, quantos prédios, comércios foram construídos
de 2012 até 2021. Continuando a nossa aula, e essa imagem? Essa é uma ação natural do que, crianças? O que vocês acham que é? Se você disse furacão, muito bem, as paisagens nas cidades também podem ser transformadas pela passagem, né, de furacão, que é um sistema circular de movimentação do ar numa velocidade muito alta, que derruba casas, indústrias, destrói escolas, certo? Outra ação natural é essa da imagem. O que vocês acham que é? Neve, muito bem, né? A neve se forma na nuvem por meio da solidificação do vapor d'água, quando há queda de temperatura, formando cristais de gelo. O vapor d'água se congela, formando cristais de gelo que caem na forma de precipitação de neve, né? Certo? E agora, crianças, será que em 2021 já nevou? Nós estamos no inverno. Olhem a imagem que eu trouxe para vocês, né? Nesse inverno já teve neve. A primeira neve foi presenciada e comemorada por moradores de São José dos Ausentes, uma região das mais frias, né, do Rio Grande do Sul. Outra ação natural é o vulcão, né? Uma erupção vulcânica que também pode alterar a paisagem, né? Observem a imagem. Olhem a quantidade de fumaça expelida pelo vulcão e a lava saindo dele. Quando ela se resfriar, ela vai virar o quê? Vai se transformar numa rocha, né? Então isso faz com que as paisagens, né, de um lugar que tenha um vulcão, né, em ação, modifique a paisagem, certo, crianças? E olhem a nossa próxima ação natural. Essa é uma imagem que vocês conhecem, né? Talvez algumas crianças podem até ter ido passear nesse lugar. Aqui nós temos a ação do vento. Vocês sabiam que a ação constante do vento pode alterar a paisagem? Não precisa ser um ciclone ou um furacão, né? Basta sua ação constante em determinados tipos de rocha, como o arenito, que isso já acontece. Na imagem, nós temos uma fotografia do Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa. Essas rochas foram esculpidas pela ação do vento. E agora, crianças, nós vamos brincar de bingo. Como vai funcionar o nosso bingo? Então, vocês vão desenhar aí no caderno de vocês, né, um retângulo dividido em 4 partes. Vão escolher 4, né, das ações naturais, né, que transformam a paisagem. Vão escrever uma em cada retângulo e aí a professora vai sortear e a gente vai ver quem vai conseguir, né, marcar as 4 por primeiro, certo? Então eu vou dar um tempinho agora para vocês fazerem a cartela de bingo de vocês.
Certinho aí, crianças? Conseguiram marcar, né, as 4 ações naturais? Então, vamos começar o sorteio. Eu coloquei, né, os 5 tipos de ações naturais que a professora Fran apresentou para vocês aqui no saquinho. E agora eu vou sortear o primeiro. Vamos ver quem tem aí erupção vulcânica. Então, se você tem erupção vulcânica, marca um xizinho aí na sua cartela. O nosso próximo é terremoto. Então, se você marcou terremoto, marca um xizinho aí no seu caderno, né? E agora? Ação do vento. Então, se você marcou, ação do vento, legal, você está com sorte. Será que tem alguém que está próximo aí de fazer bingo? Acho que sim, hein? E agora, crianças, qual será o último? Olha pelo tamanho do papel, é a neve. Então, se você marcou essas 4 opções, parabéns, você fez bingo, muito bem. Mas, crianças, pensem aqui com a professora Fran. Será que são só as ações naturais que modificam a paisagem? Olhem a questão que a professora Fran trouxe. As paisagens das cidades são apenas modificadas pelas ações da natureza? O que vocês acham, crianças? Para me ajudar, né, a contar sobre as outras ações, eu trago para vocês uma historinha do Gibi Curitibinha, né? É a parte 5 do Curitiba Hoje. Essa historinha, né, está no volume 2 do Gibi Curitibinha. Então, vejam do que se trata. Quando eu crescer, quero estudar aqui na Universidade Federal do Paraná. Sabia que ela foi a primeira universidade do Brasil e contribuiu muito para o crescimento de Curitiba? Já pesquisei aqui no Google e ela foi inaugurada em 1912. Vejam a imagem. Agora, analisem as 2 imagens que a professora Fran trouxe para vocês. Uma, né, da década de 1950 e outra agora do ano de 2021. Quais são as diferenças que nós conseguimos perceber entre uma imagem e outra?
Conseguiram localizar algumas? Vejam lá com a professora Fran. Olha a primeira que eu destaquei. Essa é uma parte, né, de algumas salas da universidade. Olha como era em 1950 e como é hoje em 2021. Olha outra coisa que eu destaquei para vocês. A fachada. Vejam que em 2021 ela tem um formato triangular, certo? E que mais que nós podemos perceber de diferença nessas duas imagens? Vejam a escada, né? Em 1950, a escada era lateral e agora, em 2021, né? Ela toma toda a frente da parte central do prédio, certo, crianças? E vocês sabiam que com o passar do tempo, né, a Universidade Federal precisou ser ampliada. E como o prédio não poderia mais ser ampliado por causa do espaço, foi necessário a criação de alguns campos para atender a população, né, para atender os estudantes. Olhem as imagens que a professora Fran trouxe para vocês. Então, aqui nós temos o campus Rebouças. Também temos a imagem do campus Centro Politécnico. E aqui a imagem do campus Jardim Botânico. Crianças, não são só esses 3 campos, né? Tem outros campos. Depois vocês, né, quem puder e tiver a oportunidade, pode fazer uma pesquisa sobre isso, tá? Então, continuando a nossa história. Olhem agora o trecho do Gibi Curitibinha. É a nossa Rua 15 de Novembro. Quando ela surgiu? Isso eu sei. Foi em 1972 que esta área foi destinada exclusivamente aos pedestres em apenas 72 horas. Vejam a imagem da Rua 15 de Novembro na década de 1950. Vejam que a gente tem a paisagem, né? E tem também a passagem de carros. Como o Curitibinha disse, foi em 1972, né, que a Rua 15 passou a ser exclusivamente de pedestres. Olhem essas duas imagens. Ainda as duas imagens são da Rua 15, né, bem antigamente. Vejam, aqui nós temos a presença de um telefone público, um orelhão, como era chamado. Será que hoje em dia nós encontramos esse tipo de telefone nas ruas? Naquela época, as pessoas não tinham celulares, né? Outra coisa que nós podemos notar, vejam as iluminárias. E vejam que aqui nós temos, né, uma cobertura onde as pessoas podiam sentar, descansar. Será que nós temos isso? Vejam que essa cobertura está juntinho, quase com um bondinho. Agora, vejam a Rua 15 de Novembro atual. Cadê aquela cobertura que era do ladinho do bondinho? Vocês estão conseguindo ver? Não tem, né? E olhem as luminárias. Vejam que a professora Fran até colocou uma seta, né? Como elas são diferentes. Conseguiram perceber isso, crianças? E agora, nós vamos para a nossa primeira atividade. Então, atividade 1, o que mudou na paisagem? Vocês vão analisar, né, nas duas fotos o que mudou. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e responderem essa questão e nós já voltamos conversando um pouquinho sobre ela.
Tudo certo aí, crianças? Então vamos ver se o que vocês perceberam na mudança aqui da paisagem é a mesma coisa que a professora Fran. Então, olhem o que eu marquei, né? Então, a vegetação, né? A vegetação ali nas floreiras, vocês viram como mudou? Que mais que mudou? A rua. A rua antes permitia passagem de veículos e agora apenas de pessoas. O comércio também mudou. Hoje, né, já é considerado o maior shopping de céu aberto, né? E que mais que mudou, crianças? A sinalização, a iluminação, né? Como nós vimos. Se não foi isso que você colocou na sua resposta, não tem problema. Eu vou deixar um tempinho bem rápido para que vocês possam complementar aí a resposta de vocês.
Dando sequência à nossa aula, então, crianças, olhem outro trecho, né, do Gibi Curitibinha que a professora Fran trouxe para vocês. O Parque Tanguá, construído numa pedreira desativada, além de surpreender pela sua beleza, preserva áreas verdes próximo às nascentes do rio Barigui. Então, crianças, os parques também são elementos construídos pelo ser humano que causam, né, mudanças perceptíveis na paisagem. Um exemplo é o Parque Tanguá, na região do bairro Abranches. Ele foi construído numa pedreira desativada com o objetivo de preservar as áreas próximas às nascentes do rio Barigui. Olhem uma foto, né, uma imagem do Parque Tanguá. E sabendo, crianças, que o Parque Tanguá preserva, né, áreas verdes próximas às águas das nascentes do rio Barigui, vamos agora analisar as mudanças ocorridas com o passar do tempo nas margens do rio Barigui. Então, vejam a primeira imagem, né, de 1952. Vamos observar essa imagem, que é uma imagem, uma foto aérea, né, da região do Parque Barigui. Olhem que eu destaquei ali em amarelo para vocês. Então, antigamente, o rio Barigui causava muitas enchentes em determinadas regiões de Curitiba. E em 1972, foi criado o Parque Barigui, com o objetivo de conter as enchentes e preservar a flora e a fauna do lugar. Hoje, o Parque Barigui é um dos lugares, né, mais frequentados pelos curitibanos que buscam melhor qualidade de vida, né, por meio do contato com a natureza e de atividades esportivas. Também ele é considerado, né, um dos principais pontos turísticos da cidade. Vejam agora a imagem em 1980. Vejam que aqui a gente já tem, né, a parte do parque. Em 1997,
Olha ali que eu destaquei para vocês, né? Vejam a região do lago, né, do parque. E 2009, quantas mudanças até mesmo no bairro, né, crianças? Mais uma imagem de 2020. Aqui nós podemos observar na imagem, né, uma imagem de satélite, o entorno do parque com muitas construções, residências, né? Essas áreas antigamente não tinham nenhum valor, pois eram áreas alagadas, né, pelas águas dos rios em diversas épocas do ano. Depois da construção do parque, a região valorizou e conta com construções de alto padrão econômico. E aí eu pergunto, crianças, para vocês, para que nós possamos pensar juntos, o que mudou? O que continua igual? E por que houve tantas mudanças, crianças? Então, muita coisa mudou, né? A gente viu lá na universidade, né, que mudou, teve que criar até mais campos, mais prédios para poder atender a população, os estudantes, né? E o Parque Barigui também mudou, porque tinha um objetivo, né, de conter as enchentes e preservar a flora e a fauna do lugar, né? Então, houve muitas mudanças nessas duas imagens, na imagem da Rua 15, que a gente viu também, né? Quantas mudanças. Mas por que tudo isso acontece, né? Para suprir as necessidades do ser humano. E agora eu tenho um desafio para vocês. Então, vejam do que se trata o nosso desafio. Desembaralhando as letras, descubra o nome do parque mais frequentado pelos curitibanos. Então, um tempinho aí para vocês desembaralharem e descobrirem. Crianças, vocês descobriram? Tava fácil, né? Eu falei, né, a resposta quando estava falando do Parque Barigui. Se vocês escreveram isso, muito bem. Então, crianças, quais são as ações, né, humanas que alteram, né, a paisagem?
Então, olha lá, além do que nós vimos, né, dos parques, né, a construção de casas, isso altera a paisagem, a construção de ruas, né, a construção de pontes e passarelas, a construção de túneis, né? Tudo isso que eu citei, e entre outras coisas, né, que você pode ter pensado aí na sua casa, transformam as paisagens das cidades e ajudam na reorganização dos espaços. E crianças, olhem lá, nós estamos chegando ao final de mais uma aula de geografia. Mas antes de eu se despedir, vamos revisar o que nós vimos hoje? Então, hoje nós aprendemos, né, sobre as transformações de paisagens nas cidades por meio de fotografias, fotografias aéreas e imagens de satélite, com destaque para a cidade de Curitiba, certo? Então a professora Fran se despede de vocês agora com um super beijo e até a próxima aula!